Glória a Deus. Nós estamos falando sobre Jesus Cristo, o Jesus da Bíblia. A aula de teologia sistemática, aula 6. Meus irmãos, nem todos os teólogos entendem Jesus, porque quando ele veio ao mundo, muitos religiosos o consideravam blasfemador, porque ele se dizia filho de Deus. Hoje em dia também há do mesmo jeito. Os teólogos da teologia da libertação consideram Cristo mais um referencial ideológico social do que um Messias Salvador. A religião de mercado considera Jesus mais um produto rentável, um ótimo garoto de propaganda, afinal qualquer coisa que tem o nome de Jesus vende mais. E também seitas heréticas, eles mostram um Jesus diferente do que a Bíblia prega. Por exemplo, eu vou citar aqui para vocês algumas seitas heréticas que pregam um Jesus diferente do da Bíblia. A Legião da Boa Vontade, ela diz que Jesus não é Deus, nem teve corpo humano. O Espiritismo Kardecista diz que Jesus não é Deus e não teve corpo humano. Eles pregam que Cristo era um homem que veio do perispírito, um tipo de espírito corpóreo, mas não era propriamente corpo. O Testemunho de Jeová diz que Jesus não é Deus, é o arcanjo Miguel, a primeira e única criatura de Deus. A maçonaria diz que Jesus é apenas um grande mestre, semelhante a Buda, Maomé. Os mormons diz que Jesus não é Deus, ele é irmão de Lúcifer e dos homens. A teosofia considera Jesus um grande mestre. A ciência cristã considera Jesus apenas um homem consciente. O unitarismo diz que Jesus é apenas um homem, não é o Cristo. O monismo do reverendo Mon diz que Jesus é apenas um homem perfeito e que falhou na sua missão. Mon vai completar a obra. A cientologia diz que Jesus não morreu pelos pecados de ninguém. E os meninos de Deus dizem que Jesus é apenas uma criação divina. A Nova Era afirma que Jesus não é um verdadeiro Deus nem Salvador, só um mestre elevado. O hinduísmo diz que Jesus é apenas um mestre, um avatar, uma reencarnação de Vishnu. O islamismo diz que Jesus não é Deus, que não foi crucificado, que ele não morreu na cruz, mas que ele teve um caso com Maria Madalena e foi para o Oriente, mas que um dia ele voltará para viver e morrer de novo. E o judaísmo diz que Jesus é apenas um judeu. Além do mais, os ateus dizem que Jesus é apenas um mero homem. E nós, o que dizemos de Cristo? Nós que dizemos que somos cristãos. Será que há alguma razão para crer em Cristo? Sim, temos. Além do depoimento de várias pessoas, Jesus ele trazia algo novo, irmãos, que a Bíblia ela retrata. E Jesus ele trazia explicações sobre vários assuntos de um modo com autoridade, de um modo que ele não exigia nada de ninguém e que ele não se questionava. Olha gente, eu estou dizendo isso, mas peraí, não sei se é assim, eu vou pensar. Não, ele falava com autoridade e não voltava atrás. Nós temos na nossa história fatos que falam desse Jesus, do Jesus histórico. Suetônio, nos anos 119 a 122, ele dizia o seguinte: os cristãos, espécie de gente dada a uma superstição nova e perigosa, foram destinados ao suplício. Plínio, o moço, na época de 111 a 113, está escrito que ele dizia que os cristãos se reuniam de manhã para cantarem louvores a Cristo. Tácito, um romano do primeiro século, diz que haviam pessoas chamadas cristãos que eram supersticiosos. Esse nome cristão veio de uma palavra chamada Christus. Suetônio, secretário do imperador Adriano, diz que houve um homem chamado Crestus, ou Christus, que viveu até o primeiro século, no período de Tibério, procurador, Pôncio Pilato havia entregue essa pessoa ao suplício. Flávio Joséfo, o historiador judeu, diz que havia nos tempos antigos um homem chamado Jesus, que operou maravilhas e que ao terceiro dia ressuscitou, como os profetas divinos alertaram. Ele disse: olha, por este tempo aparecerá
Jesus, um homem sábio, que praticou boas obras e cujas virtudes eram reconhecidas. E muitos judeus e pessoas de outras nações tornaram-se seus discípulos, mas foi condenado a ser crucificado e morto. E ele ainda diz que aqueles que se tornaram discípulos pregaram a doutrina e que talvez Jesus tenha aparecido após a crucificação e que ele fosse o Messias previsto pelos profetas. Nós temos também Júlio Africano, que disse ao historiador Talo que houve uma discussão sobre aquele período de trevas que sucederam-se à crucificação de Cristo. Plínio, o jovem, também registrou fatos dizendo que os cristãos adoravam a Jesus como Deus e que eles eram muito éticos, porque tinham banquete de amor e santa ceia. E o Talmud da Babilônia confirma a crucificação de Jesus na véspera da Páscoa e as acusações contra Cristo de usar magia e tentar encorajar a apostasia dos judeus. Luciano de Samosata, escritor grego do segundo século, diz que Jesus foi adorado pelos cristãos e que introduziu novos ensinamentos e que foi por eles crucificado. Ainda dizia que Jesus ensinava a paternidade, a conversão e a negação a outros deuses, e que por isso os cristãos viviam tudo em comum, se achando imortais, desdenhavam da morte e se devotavam voluntariamente a renunciar a bens materiais. Mara Barra Serapião diz que Jesus era conhecido como um homem sábio e virtuoso. Fora isso, irmão, nós temos ainda os tratados ou escritos gnósticos, como o Evangelho da Verdade, o Apócrifo do livro de João, o Evangelho de Tomé, o Tratado da Ressurreição, que todos mencionam Cristo. Todos mencionam Cristo. E nós temos que entender que a maior confirmação arqueológica da vida e da existência de Cristo é o túmulo vazio e o testemunho de transformação de vidas. A minha vida foi transformada pelo Senhor, a sua também? Então o testemunho maior, mais do que o túmulo vazio, é a transformação de vidas. E o que é que a teologia fala sobre Jesus? A teologia, ela diz que Jesus é Deus, que se fez homem, sem pecado, tornando-se Salvador e Senhor do seu povo, através do sacrifício da cruz. Cristo é a própria natureza divina e humana juntas, sem contradição. Mas nós vamos falar também sobre o que é que a Bíblia traz no grego sobre esta palavra, Jesus. Irmão, é Jesus. Jesus Cristo é o sobrenome dele, o nome dele era Jesus Cristo, ou era um título? Ou será que o nome dele é Emanuel, ou Manel? É Jesus ou é Emanuel? O que é que significa isso? Será que é Jesus Cristo ou Emanuel? O que é que a Bíblia traz sobre isso? Em primeiro lugar, nós temos a palavra Jesus, de origem hebraica, que significa Jesus. Jeová é salvação, o Filho de Deus, o Salvador da humanidade, o Deus encarnado. A palavra Jesus quer dizer Javé é Salvador, ou é a forma grega de Josué. Christos significa ungido. É a mesma palavra do termo hebraico Hamashia, que significa o Messias, o enviado. E nós podemos constatar isso lá em Lucas 3, 23 a 38, onde é traçada a genealogia do Senhor. Amém, irmãos? Cristo também, meus irmãos, ele recebe vários nomes. E você poderá acompanhar tudo isso que eu tenho falado para você na apostila que trata sobre esse assunto. Aula 5 sobre Jesus Cristo.